Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. 6h59, horário brasileiro de verão. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa, juntas, integradas com a melhor informação e muita opinião no seu rádio. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento. Já estamos aqui com todo o pique do mundo. O horário de verão te pegou hoje, Terribas, ou tá tudo bem? Não, hoje tá tudo bem. Já fui dormir cedo ontem. Tive que dormir uma hora mais cedo, né, pra acordar hoje. Mas tá tranquilo. Ah, eu não gosto desse tal de horário de verão. Só Eu pra também fazer não a gente gosto, sair eu de gosto casa mais- escuro. Eu gosto mais da noite, então... Então. E aí, Marcos Souza, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Fez boa viagem? Boa viagem, tudo tranquilo. Então tá legal. Chegamos. Você pode acompanhar o programa pelo YouTube. youtube.com/RIC+PR. Você se inscreve no canal e também clica ali no sininho de notificação. RIC Mais Notícias. Tempo. Tempo instável em Curitiba, céu encoberto, chuva fraca em algumas regiões. Como será segunda-feira, Mark? A previsão é essa mesma. Em Curitiba teremos grande cobertura de nuvens, garoa nesse momento em vários pontos da capital e da região metropolitana. Já no oeste, o sol aparece entre nuvens de acordo com o CIMEPAR. Agora friozinho em Curitiba, 12 graus na capital. Hoje a máxima não passa dos 19. Ponta Grossa tem 12 graus agora, máxima de 24 nos Campos Gerais. Cascavel tem 18 graus, máxima de 28 no oeste do estado. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Aeroporto Internacional Afonso Pena, aqui na Grande Curitiba, está aberto e opera com a ajuda de instrumentos para pousos e também para decolagens. Atenção você que vai a São Paulo. O Terminal de Congonhas também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h01, você pode mandar o seu WhatsApp para cá para conversar conosco. O telefone é o 41 98504 5092. 98504 5092. Você também pode nos acompanhar pelo portal da Jovem Pan no seu YouTube. youtube.com, você procura lá o RIC Mais PR. Muito bem, abrimos o nosso jornal de hoje falando da Operação Lava Jato. A saída do juiz federal Sérgio Moro para ocupar o Ministério da Justiça em Brasília deixa em aberto a vaga de juiz federal titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Até a substituição formal do juiz federal Moro, quem vai comandar a Operação Lava Jato é a doutora Gabriela Hart. Pouca gente conhece a Gabriela. É uma juíza de direito muito séria, com a mão pesada, e de que ninguém ache que ela vá amarelar para o ex-presidente Lula. Então, muito tem se falado de como fica a Lava Jato, como é que não fica. Nós preparamos a reportagem de abertura do jornal desta segunda-feira a respeito disso. O Mark conhece bem a doutora Gabriela. Diga lá, Mark. Daniel, a partir de hoje, portanto, o juiz Sérgio Moro vai tirar férias que já estão vencidas e quando ele retornar, vai oficializar o pedido de exoneração do cargo de juiz para ser ministro da Justiça a partir do dia 1º de janeiro. Com isso, não vai mais julgar o ex-presidente Lula, que responde ainda a 2 processos. O interrogatório dele no processo que apura o suposto pagamento de propina por meio de reformas no sítio Atibaia está agendado para quarta-feira da semana que vem, dia 14. Hoje, a juíza Gabriela Hart vai decidir se mantém a agenda de depoimentos ou se adia o processo. Gabriela Hart assumiu o cargo de juíza substituta de Sérgio Moro há 4 anos, Daniel, no início da Operação Lava Jato. Ela é considerada linha dura e é conhecida por ter decisões rigorosas. Em maio, a juíza mandou prender o ex-ministro José Dirceu, mas Gabriela não fica em definitivo na Lava Jato. O TRF4, que é o Tribunal Federal Regional da 4ª Região, que atende a região sul aqui do Brasil, vai abrir um concurso interno para escolher um novo juiz. Qualquer juiz da região sul pode se candidatar à vaga. Para o presidente da OAB do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, a saída de Moro não enfraquece os processos que correm na 13ª Vara Federal aqui de Curitiba. O fato dele ter ido ao Ministério da Justiça, e nós sempre
imaginamos que, com respeito a todas as garantias e todas as normas constitucionais, se possa fazer um trabalho onde a atuação dele, a figura dele, se dê maior visibilidade e se dê mais concretude nas ações da própria Polícia Federal. Ele estará, sem dúvida, dando mais visibilidade, empoderando a própria Polícia Federal. Esperamos que com essa atuação dele se possa, respeitando obviamente todas as leis, cumprir a missão que ele está se dispondo a fazer. Amanhã, Moro deve conceder a primeira entrevista coletiva para falar sobre os planos à frente do Ministério da Justiça. Depois da coletiva, Daniel, ele já embarca a Brasília, onde tem a primeira reunião com o ministro Raul Jungmann para tratar da transição de governo. Sobre a doutora juíza Gabriela Hart, Daniel, ela é uma pessoa rigorosa, extremamente concentrada, triatleta, o que já mostra um pouco do foco que ela tem. Ela vai muito bem no esporte, inclusive, e defende causas feministas. Então, é uma juíza com personalidade forte e que pretende tocar a Lava Jato com a mesma mão de ferro que tinha Sérgio Moro. E está ao lado do juiz federal Sérgio Moro desde o início da Lava Jato, né? Perfeito. Passo a passo. Então, não haveria nenhum tipo de solução de continuidade. O magistrado que assume agora, a magistrada que assume agora, a doutora Gabriela, não teria motivo algum para que ela declinasse do julgamento das causas que estão aí. É claro que a pressão é muito grande, há uma pressão interna de parte do Judiciário Federal de que ela deixasse parada, por enquanto, a Lava Jato, apenas os despachos rotineiros, mas os julgamentos fossem deixados para o futuro juiz titular da 13ª Vara. Eu penso que não. Ao contrário. A doutora Gabriela está lá desde o início, conhece melhor do que qualquer magistrado que chegar agora o andamento e o trâmite dos processos ligados à maior operação de combate à corrupção da história do país. Toda a força da doutora Gabriela já está cheia de gente tendo nela em rede social, o que demonstra que esse discurso do feminismo da esquerda, do PT em particular, é uma fraude, né? Se a mulher for uma mulher empoderada, como é o caso da doutora Gabriela, e ela porventura possa julgar contra os interesses da esquerda e do PT, aí não serve. Só serve o discurso do mimimi. Então, repito, toda a força da doutora Gabriela, que ela siga com os julgados, tem julgado importante, tem que julgar aí o preso do Santa Cândida, em outros processos, tem que julgar, condenar, se for o caso, se houver provas, se este for o entendimento do judiciário, prende se tiver que prender, quem tiver que prender, independentemente do tamanho da pessoa. A Operação Lava Jato nos ensinou, e esse talvez seja o maior legado desta operação, é de que a justiça é para todos e pega todo mundo. Então, não haverá solução de continuidade alguma com a saída do juiz federal Sérgio Moro. Já tem horário da coletiva amanhã, Mark, ou ainda não? Ainda não, Denê. Estão definindo onde será, enfim, essa questão de se vai ser em hotel, se vai ser em algum auditório, estão definindo, mas será amanhã. Denê, uma curiosidade sobre a doutora Gabriela Hart é que ela é paranaense aqui de São Mateus do Sul, aqui perto, não é muito perto de Curitiba, mas ainda é região de Curitiba, ali mais perto de União da Vitória, ali. E o pai dela era funcionário da Petrobras. Ele trabalhava na usina de xisto bituminoso que fica em São Mateus do Sul. Então a doutora Gabriela tem uma ligação ainda mais forte com a estatal. Toda a vida dela, da família dela, foi construída em torno da estatal, já que o pai dela era daqueles funcionários, sabe aquele funcionário que veste a camisa, que gosta mesmo da empresa? Então a ligação dela é ainda mais forte com a Petrobras. Que bom, melhor ainda. Melhor ainda. Muito bem, são 7h08, 7h08, toda a expectativa para a entrevista coletiva do juiz federal Sérgio Moro. O que tem apanhado o Moro aí do PT e adjacências, os satélites do Partido dos Trabalhadores, também nenhuma surpresa. Nós já havíamos dado o spoiler de que isso aconteceria e o juiz federal Sérgio Moro tem saído muito bem. Como que é se sair bem? Não responde. Vai adiantar alguma coisa? Responder aos ataques que recebe do PT? Vai servir para algo? Não, né? Deixa o PT chorar no quentinho, que é o que resta. 7h09, 7h09. Quero falar agora do assunto que dominou
as redes sociais desde ontem, que envolve a prova do Enem. Mais uma vez, o Exame Nacional do Ensino Médio fez uma prova de conteúdo fortemente ideológico. O que demonstra, e me parece que a prova do Enem está certa. Se é isso que ensinam no colégio, a maior demonstração de que há doutrinação ideológica no colégio é a prova do Enem. Que os alunos todos sabem responder aquilo que caiu. São questões facílimas. O que demonstra a forte presença de ensino ideológico dentro de sala de aula, no ensino médio brasileiro. E aí a redação veio ideologizada, porque veio colada à eleição. E algumas questões bastante controversas. Tem até de um vocabulário travesti que caiu na prova. Diga lá, Marcos. Olha só, Daniel, o tema da redação, por exemplo, foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Além de escrever sobre o assunto, no primeiro dia de provas do Enem, os estudantes tiveram que responder temas como o papel da mulher na sociedade, feminicídio e democracia. Neste domingo, os alunos tiveram que responder questões da área de linguagens, que inclui português, literatura e língua estrangeira, inglês ou espanhol, mais questões distribuídas entre geografia e história, além da redação. Aqui no Paraná, cerca de 238 mil candidatos fizeram as provas. A segunda etapa do Enem vai ser no próximo domingo, quando estudantes realizam as provas de Química, Física e Biologia, além de Matemática e Tecnologias. O resultado do Enem é utilizado em programas de acesso ao ensino superior, como o SISU para instituições públicas e o ProUni, que é o programa de bolsas para instituições particulares, e o FIES, que é o programa de financiamento para universidades pagas. Daniel, o que o pessoal fala muito é que, além da redação, que envolveu aí traduzindo fake news, né? A manipulação de dados através da internet, fake news. Quem escuta esse jornal, estudante que escuta esse jornal, tinha bastante embasamento, hein? Tinha argumento para redação. A gente fala arrebentou, né? A gente fala isso sobre todo dia aqui praticamente. E o pessoal reclamou das questões em si, daquelas de múltipla escolha, que tratavam sobre feminismo, sobre democracia na visão da esquerda. O pessoal reclamou muito do forte conteúdo ideológico dessa prova. Bom, e a reclamação, ela é verdadeira. As questões, elas vieram novamente, né? Isso não é novidade no Enem. Mais uma vez carregadas de forte teor ideológico à esquerda. O que demonstra de que é assim que os nossos estudantes são ensinados em sala de aula. E a grande vantagem disso, de saber que é assim, desse jeito, é de que eu fui estudante, o Mark foi estudante, o Terribas foi estudante, todo mundo que está nos ouvindo ou é estudante, ou passou pelo ensino médio, ou está no ensino médio. E a gente sabe como nós recebemos a lição em sala de aula. Nós estudamos a Revolução Russa apenas do ponto de vista glorioso. Nossa, e os revolucionários conquistaram, montaram um grande país, a União Soviética, para defender a igualdade entre todos, contra o imperialismo yanqui. Ou não foi assim que nós fomos ensinados? Ou alguém mergulhou a fundo para tratar dos gulags, da perseguição ideológica, dos milhões e milhões de mortos pelo regime soviético? Aprendemos assim, desse jeito? Que o comunismo soviético matou mais do que o nazismo alemão e muito mais do que o fascismo italiano? Não foi assim que nós aprendemos. Nós aprendemos assim, que as mortes, quando nos ensinaram, né, que as mortes do comunismo, elas foram mortes pelo ideal da igualdade, e aqueles que não concordaram, como toda revolução, é preciso cortar cabeças. O projeto é maior, Daniel. O projeto é maior. Eles gostam de repetir isso. Nós aprendemos no colégio que o super-herói latino-americano foi o Che Guevara, que era homofóbico, homicida e assim por diante. Chamado de porco entre os colegas da época. E nós aprendemos tudo... não tem problema de você dar o lado romântico do Diários de Motocicleta, do Che Guevara. O bonitão, que queria uma América Latina livre. Não tem problema nenhum de você ensinar o lado romântico, desde que você mostre o outro lado. E nós vimos e revimos e conseguimos entender que o ensino, essa tomada da educação
numa montagem gramsciana de você vender ideologia em sala de aula, isso alcançou tamanho sucesso, basta observar a prova do Enem. A prova do Enem foi muito fácil por essas questões que eu vi. Essas, né? Que tomaram as redes sociais. Aquela do vocabulário travesti... deixa eu ver se eu acho essa questão aqui. Fala lá do vocabulário travesti, tem um nome lá. Também é uma questão muito fácil de resolução, muito simplória. Mas demonstra o teor ideológico que você leva à prova que deve medir se o aluno tem ou não tem condição de ingressar no serviço superior e se vai chegar a uma universidade pública, porque muitas das universidades dão acesso através ou por intermédio da prova do Enem. E há uma outra observação a ser feita sobre a redação do Enem, né? A redação do Enem fala em banco de dados na internet. Então, muitos estudantes, eu vi discussão no Twitter, que muitos estudantes escolheram fazer a redação pelo lado de se vazar banco de dados, não apenas de teor político, mas de teor comercial, sobretudo. Você vaza banco de dados, muita gente estranha, você tá, digamos, Marcos, você está fazendo uma pesquisa sobre pacote de viagem. Você está fazendo uma pesquisa sobre pacote de viagem. De repente, o teu e-mail começa a receber um atrás do outro de gente oferecendo o pacote de viagem. O que demonstra que a segurança da internet ela é meia boca, manomeno. Não é isso tudo. Então você podia levar, de fato, a conversa da redação para outro viés que não meramente político, ideológico, partidário. E os alunos estavam apavorados porque todo o debate dizia, não, tinha que falar lá das fake news. Não necessariamente. O tema era aberto. Mas quando a gente bate o olho na redação, é impossível você desconectar daquilo que houve o debate no processo eleitoral. O Enem não tem jeito, ele responde exatamente a pauta da esquerda. Chega a ser ridículo. Agora, o aluno bem preparado, tira de letra, porque você não precisa concordar com o que diz a questão, né? Vai lá, responde, beijo pro examinador e vai buscar tua vaga na universidade para não se deixar ser doutrinado ideologicamente pelos professores. Você viu a questão lá dos travestis, Mark? Eu não tinha visto essa aí, Denê. Só vi o pessoal comentando, não cheguei a ler eu mesmo a questão. Mas a da redação, vou fazer um exercício aqui com os ouvintes. Você aí no seu carro, responde agora. Conhecendo a doutrinação ideológica que tem em muitas escolas do Brasil afora. Se você fizer uma redação falando que o Bolsonaro só ganhou por causa de fake news, você vai tirar quanto? E se você fizer uma redação dizendo, como o Denê propôs, que é um tema pertinente, que as empresas aproveitam suas pesquisas na internet para te vender coisas, você vai tirar quanto? Era muito mais fácil você levar para o lado daquilo que bater no Bolsonaro, óbvio. O próprio Enem imaginou. De qualquer sorte, está feita aí a primeira parte da prova do Enem, chama Pajubá, o vocabulário travesti. E tinha uma questão grande lá do vocabulário Pajubá. A sensação que eu tenho é que o examinador, quando põe a questão na prova, Mark, ele põe assim, essa daqui é pra dar polêmica, sabe? Não, essa daqui é pra lacrar. É, isso, essa é a questão pra fazer a lacração. E aí vai lá, mas a questão era fácil. Então, para os estudantes, é bom saber o seguinte, você tem que pegar, ler a questão direitinho, interprete a questão e marque a questão certa e vai embora. Deixa a análise daquilo que se entende como correto para a prova de outra maneira. A prova em si é uma prova ruim, né? A prova do Enem, assim, ela não... Eu acho que ela examina pouco e ela não atende em boa monta ao nível do ensino que é dado no ensino básico brasileiro, que é o grande problema do país, o ensino básico muito ruim. São 7h18. Os ouvintes dizem o quê, hein, Mark? Daniel Ederson, aqui de Curitiba, diz que pelas questões do Enem dá para ver bem como vai ser a classificação partidária na escolha dos aprovados. Não está em tema que tem conteúdo e sim com base no conteúdo apresentado. O ouvinte reclama aqui. Também tem a participação do Fabiano Ribeiro de Curitiba perguntando para você, Daniel, será que essa foi a última prova da esquerda no Brasil? Não, porque a tomada... Esse que é o ponto que eu gostaria de sublinhar. Esse exame, o Enem, ele não é um exame do governo. Ele é do Estado brasileiro, né? Ele é feito lá pelo Ministério da Educação por profissionais que são concursados, especialistas nisso. Essa tomada do Estado pela ideologia
ela não se deu com a chegada do PT ao poder. E sim o contrário, a chegada do PT ao poder se deu pela tomada ideológica da arte, do cinema, da música, das escolas, de parte da igreja. É exatamente o movimento contrário. Você constrói o discurso da hegemonia alcançando determinados setores da sociedade, e a escola é talvez o mais vigoroso deles, e você constrói um discurso hegemônico de que é bonito ser de esquerda e é feio ser de direita. E essa prova apenas reflete tudo aquilo que o colégio vem tratando ano após ano durante décadas no Brasil. Esse pensamento gramsciano, ele alcança o poder no Brasil desde o regime militar. Os militares trataram de cuidar da questão da guerrilha e deixaram a esquerda livre para as universidades, para as escolas, para a arte, para a igreja. E assim foi feito. Então o reflexo disso é a chegada da esquerda ao poder e não o contrário. O Enem não virou o que virou porque o PT chegou ao Palácio do Planalto. O Enem virou o que virou por uma estratégia muito bem construída pela esquerda brasileira. A via é invertida. Cada prova do Enem a gente emite essa opinião aqui, porque cada vez se repete do mesmo jeito, da mesma maneira, a mesma questão, sempre assim. Sai o travesti. Ano que vem vai ser a questão das lésbicas. Depois vai ser a questão dos homossexuais. E assim nós vamos. Sempre com o mesmo discurso. Depois vai ter o ambientalismo. Você constrói por um outro lado a discussão da esquerda e não apenas a discussão econômica, né, do tamanho do Estado. Você pode promover a discussão à esquerda por diferentes pontos de vista. E a prova do Enem é muito efetiva nesse sentido, faz direitinho. A Patrícia, nossa ouvinte, tá dizendo aqui, ó, que quem nos ouve todas as manhãs teve muitos argumentos para a redação na prova. E tem muitos estudantes que nos ouvem mesmo, Daniel. Se tiver algum aí que usou argumentos trazidos nesse jornal nos últimos meses, pode comentar conosco aqui. Tem também ouvintes falando aqui sobre a doutora Gabriela Hart, que vai substituir Moro na Lava Jato. A Mari Lima perguntando: a doutora Gabriela pode fazer concurso para ser juíza titular? Pode, mas ela tem em torno de 40 anos, né, Mark? A idade dela. E há juízes federais com mais idade, portanto, mais tempo de magistratura. E o principal dos requisitos para o preenchimento da vaga é o tempo de magistratura. Então, teria vantagem em relação à doutora Gabriela, magistrados com mais tempo de Justiça Federal podem vir a ocupar essa cadeira de juiz titular da 13ª Vara. Claro que você já vai para a 13ª Vara sabendo que você vai julgar, né? Claro. Você já chega lá para julgar Lava Jato. Denier, só para trazer o dado para o ouvinte, são cerca de 400 juízes federais aqui na região sul. Todos eles podem se inscrever para esse concurso, mas como o Denier bem sublinhou, o principal critério é a antiguidade, então os juízes mais antigos têm prioridade para ocupar essa vaga. E às vezes Agora, tem não é muita todo coisa... mundo que quer pegar esse rabo de Sim, foguete também, né, Mark? Exato. Não, e às vezes a pessoa não tem questão ideológica ou qualquer coisa que o valha para querer pegar a Lava Jato. Às vezes a pessoa só tá lá em Santa Catarina e quer voltar para o Paraná. E vai transferir, uma questão meramente burocrática de transferência. Final telefone 4318, o ouvinte William Requesua, perguntando o seguinte: você viu alguma feminista comemorando a doutora juíza Gabriela assumir o caso? Claro que não. Evidente que não. Não importa o discurso feminista verdadeiro. O discurso feminista da esquerda depende de quem fala. Quando o ex-presidente Lula proferiu frases de afronta direta à condição feminina, aquela história das mulheres de grelo duro, desculpa eu usar a expressão. Essa expressão não é minha. Essa expressão é do Lula. É de extremo mau gosto. É de machismo na veia. É de diminuição da condição feminina ao ralo. Não tem nenhuma mulher de grelo duro pra chegar lá e fazer? Tem algo mais machista do que isso? Tem algo mais nojento, abjeto, frase podre, escolha de palavras horrorosas que eu fiz questão de usar aqui, justamente para chocar você aí do outro lado do rádio? Quem foi que usou? Foi o Denian? Não, quem usou foi o Lula. Você viu algum movimento feminista se insurgir sobre o Lula? Não, né? Zero. Sabe por quê?
Porque não importa o que é dito, importa quem diz. O movimento feminista no Brasil não tem credibilidade, sob o meu ponto de vista, porque ele observa quem é o autor da frase. O Bolsonaro, quando bateu boca com a Maria do Rosário, que reagiu a uma ofensa da Maria do Rosário, o Bolsonaro, de extrema indelicadeza e mau gosto, chega e fala pra Maria do Rosário, sua vagabunda! E ela reage, o que é isso? O que é isso? Aquela famosa discussão do Bolsonaro com a Maria do Rosário. O Bolsonaro fez tudo o que nós ensinamos aos nossos filhos para que não seja feito. Desrespeitar a condição feminina. O Bolsonaro foi lamentável. A esquerda e o movimento feminista voou no Bolsonaro, como deveria voar. Você não tem que chamar uma parlamentar que é sua adversária de vagabunda. Tá errado o Bolsonaro. Foi processado por isso, inclusive. Agora, o Lula usou uma expressão de baixo calão muito pior do que a do Bolsonaro e não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque foi o Lula que disse. Imagine a frase, cadê as mulheres do grelo duro? Dita pelo Bolsonaro. Imaginou? A República viria abaixo. Aconteceu alguma coisa porque foi o Lula que disse? Aconteceu nada. Então o movimento feminista, é claro que não vai aplaudir a doutora Gabriela. Sabe por que não? Porque não é da turminha deles. Se fosse alguém da turminha, Mark, aí ia ter fala da Daniela Mercury, do Chico Buarque, daí ia estar... Da Daniela Mercury é bom, né? A Daniela Mercury é aquela chata, que cantora chata da caceta. Daniela, tem vários ouvintes aqui, a Fernanda, o Luiz e outros ouvintes perguntando o seguinte, e se acontecer de um juiz de esquerda ser aprovado no concurso? O que pode acontecer? Pode. Problema nenhum. Só que não tem esquerda ou direita. Entenda o seguinte, eu não tenho condições de dizer, e não direi, porque não tenho condições, porque não tenho qualquer elemento de dizer que o juiz federal Sérgio Moro é um homem de direita. Ao contrário. Pela sua posição garantista, ele me parece muito mais à esquerda do que à direita. Só que o juiz federal Sérgio Moro é justo. Ele julga de acordo com as provas. As provas do processo do triplex do Guarujá, elas são tão sobradas, são tão gigantescas as provas lá do apartamento da beira da praia em São Paulo, de que não havia outra postura ao juiz Moro que não condenar o presidente Lula. E muito se fala, o Moro. A turma esqueceu que o julgamento alcançou 3 desembargadores no Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, por unanimidade, condenaram o Lula e mais, aumentaram a pena. São 4 magistrados a julgar a causa e os 4 dizem tem tanta prova que tem que condenar por corrupção e lavagem de dinheiro. Só que o PT vendeu para você de que falta um papel, a escritura pública que não tem o nome do Lula. Daí, Mark, sabe o que o PT queria? Que você fizesse a corrupção e registrasse em cartório. Claro. Se não tem, cadê o registro do imóvel no nome do Lula? O apartamento não é do Lula. Essa turma brinca com a inteligência alheia e os tontos vão lá e acham que é verdade. O que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é quando você esconde o que você ganhou porque é ilegal. Então, o imóvel foi dado como corrupção, logo tá no nome de outro. É meio óbvio isso, né? Mas claro que o pessoal não quer enxergar as coisas. Daniel, engraçado aqui, tem um ouvinte aqui, final telefone 6747, o Andréas, ele esses dias mandou uma mensagem aqui falando sobre que discurso de ódio, que nós usamos o discurso de ódio e tal. E agora ele mandou uma mensagem aqui te xingando de palavras inomináveis no ar, porque você falou que a Daniela Mercury é chata. Então, ou seja, primeiro ele falou contra o discurso de ódio, depois ele faz uso do discurso de ódio também. Pedi pra você mandar aí um alô pro Andréas, que tá nervoso contigo. Andréas, é o seguinte, a Daniela Mercury é muito chata. Eu acho a Daniela uma chata. Você já ouviu a música O Canto da Cidade? É uma das coisas mais chatas, assim, que já produzidas na música brasileira. Mas é o meu gosto. Se você gosta da Daniela Mercury, você pode fazer assim. Você liga agora no teu Spotify, no teu Deezer, não sei lá qual é o teu operador, e você põe a Daniela Mercury bombando, cantando pra você.
O canto dessa cidade sou eu. Você aguenta, Terribas, a Daniela Mercury ou não? Não dá, né? Não dá. Você gosta, Mark, do canto da cidade, da Daniela Mercury? Não. É muito chata, velho. Muito chata. Por exemplo, pra quem não diga assim, você tá falando isso, eu vou dizer, tem uma cantora que é de esquerda e que eu adoro no Brasil e que eu não acho de nada de chata. Aliás, se eu fosse dono de uma rádio, eu contrataria Peso de Ouro se eu fosse rico, Mark. Para que as vinhetas da minha rádio fossem gravadas com a voz da Maria Bethânia. Maria Bethânia. Que é a voz mais linda. Gênia. A Maria Bethânia, ela é tão de esquerda quanto a Daniela Mercury. Até mais, talvez. Mas eu amo a Maria Bethânia. Se a Maria Bethânia... É maravilhosa. Pelo amor de Deus, a Maria Bethânia tem a interpretação mais linda. A dicção da Maria Bethânia, declamando as letras, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Sabe o que eu acho da Maria Bethânia? Maria Bethânia, se eu pudesse, eu queria ver a Maria Bethânia sentada aqui no sofá da Jovem Pan, cantando 8 horas na sequência pra eu ficar assistindo a Maria Bethânia. E eu amo a Maria Bethânia e não gosto da Daniela Mercury. A não Gal é também é bem boa. E também. A não Gal é por gênio. postura ideológica, é porque a Maria Bethânia é show. E a Daniela Mercury é uma chata. O que eu vou fazer? Não tem, mas é o meu gosto. Se o nosso ouvinte gosta da Maria Bethânia, não gosta da Maria Bethânia, da Daniela Mercury, o problema é dela. E dele. E aí é o seguinte, então quer dizer que ele reclama do discurso do ódio, como se nós proferíssemos discurso do ódio, e ele me xinga com o discurso do ódio. Mas isso é o que o PT gosta de fazer. Ele carimba no adversário tudo aquilo que ele é. E ele vai e te carimba isso. E aí depois ele fica bancando o bonzinho. É tipo um partido com autoestima baixa, né? Né? Vamos nessa? Vamos pro intervalo. A gente tem que fazer um intervalo tá muito agora. Na hora, já tá passou muito na já. hora. Então aproveita e segue a gente no Instagram para que você veja os bastidores do jornal no nosso Insta. Então é o seguinte, o meu Instagram é o DenianCC. DenianCC. Segue lá, tá aberto o Insta, você pode seguir, ver as fotos, enfim, direitinho. DenianCC. Fala aí, Mark Souza. O meu é Mark Souza, Mark com C mudo, _ Souza com S no final. E o meu é o Terribas. Terribas é Terribas, tudo junto. O Terribas. 10 segundos só pra registrar uma opinião aqui, Denian. O ouvinte final telefone 5471, o Aldo, falando aqui que ele escuta o Reinaldo Azevedo à noitinha, né? 6 horas, acho que é o programa dele, da Band News. E o Reinaldo diz que não existe nenhuma prova contra Lula. Ele tá em dúvida em quem acreditar. O Reinaldo Azevedo contra o Moro e 3 desembargadores federais. O Reinaldo Azevedo... Bom, não é acreditar. Eu não quero te convencer de que tenha provas no processo, mas eu tenho uma dica pra te dar, pro nosso ouvinte. Em vez de acreditar no A ou no B, dá um Google quando você tiver um tempo, e você precisará de um tempo porque o processo é muito longo, porque tem tanta prova, que a sentença tem 200 e tantas páginas. É tanta prova, mas tanta prova, que o juiz federal Sérgio Moro precisou escrever 200 páginas. O acórdão lá do Tribunal Regional Federal tem 500 páginas, de tanta prova que tem. Então, para que você não fique com a posição do jornalista A ou jornalista B, a minha dica é, dá um Google, processo triplex Guarujá, e leia você a sentença e o acórdão do tribunal. E aí você pode fazer a sua análise a respeito se há ou se não há provas. Em vez de você se basear pelo que o jornalista A ou B diz, eu não tô aqui para doutrinar ninguém, eu tô aqui para fazer jornalismo. O Reinaldo não, o Reinaldo tá para tentar convencer, ter ovelhas. A gente não quer ovelhas, a gente quer ouvinte que pense com a própria cabeça. Na autonomia, dono do seu pensamento. Esta é a grande graça desse jornal. Intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. Impressionante, né? Este Campeonato Brasileiro de 2018, ele é diferente de todos os outros que passaram por um fato. Ao contrário do Corinthians, que sempre é o time mais favorecido pela arbitragem, neste ano é o Internacional de Porto Alegre. Ontem o Atlético Paranaense foi operado vergonhosamente no Beira-Rio. Que vergonha o que aconteceu ontem no Beira-Rio. Minha solidariedade à torcida atleticana. Que roubo lamentável, hein, Mark Souza? Daniel, foi demais, foi descarado. Aquele juiz lá, o tal do Rodrigo Ferreira, é um inominável.
Pelo amor de Deus, marcou um pênalti aos 40 e tantos do segundo tempo. O jogador do Inter cai, se joga vergonhosamente dentro da área e o árbitro, pênalti. Que vergonha. Se o Inter empata ontem ou perde, e teve perdendo boa parte do jogo, o Palmeiras já estava campeão brasileiro longe, né? Não, e o Atlético ia subir bastante, porque o Santos perdeu pro Palmeiras. E o Atlético poderia conquistar a vaga aí já na pré-Libertadores com o número de pontos do mesmo que está em sexto lugar. O Atlético, aliás, poderia, dependendo do placar, chegar ao sexto lugar e entrar na Libertadores, independentemente do sucesso ou não na Copa Sul-Americana. Então, foi operado vergonhosamente o Atlético Paranaense ontem no Beira-Rio. O futebol brasileiro repete aquilo que o Brasil nos legou nos últimos tempos. A gente não consegue fazer um jogo de bola, ser sério. É impressionante. A Conmebol, que é essa entidade podre aí, também manipulou uma Libertadores da América. A torcida tem razão de chiar. Impressionante ontem. Que alguém vai dizer que é mimimi? Quem viu o lance do pênalti dado pro Internacional ontem, pelo amor de Deus, que roubo, que vexame o que aconteceu ontem contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Coritiba, coitado do Coxa. Tá ruim, né? Coxa não vai subir. O Coxa não. O Coxa tá sem condições. Puseram o PSOL pra governar o Coxa. O PSOL administra o Coxa. Você acha que vai dar certo? Não vai. Não deu. O Wellington, tá ruim mesmo. O Wellington Santos, aqui na live, disse que o Coritiba será o novo Santa Cruz. Tá com cara disso mesmo, hein? Pois é. Sabe qual é o problema do Coritiba? O problema central é o seguinte: estava na Série A. Desceu pra Série B. O orçamento do Coritiba foi de Série A. Ainda recebendo verba de televisão como time de Série A. Ficando na Série B, o orçamento agora é de B. Vai ter que montar time sem dinheiro. E aí, amigão, pra depois aí você quando começa sair... a patinar. Pra sair lá de baixo... Aí é quando patinou mesmo. Que tristeza. O Paranito empatou com o Vitória e o Paranito já desceu a Série B do Brasileirão. O Paraná fez um vexame aí, coitadinho do Paraná. Do jeito que tá, é mais fácil o Operário subir do que o Coxa e o Paraná, porque o Operário agora tá na Série B, né? Pois é, tem que tomar, o Coxa tem que tomar cuidado pra não se tornar um São Caetano, na verdade. Sabe o São Caetano? Mas não dá, né? O São Caetano era time de dono. Não, mas o São Caetano foi pro relo, né? Mas era time de dono, era time de empresário. O Paraná não. O Paraná tem torcida, tem história, vem da fusão aí de diferentes clubes. Então, é diferente. Não dá pra comparar o Paraná com o São Caetano. Mas o desfecho, sim. Aí o Terribas tem razão. Não, é isso mesmo. Tomar o desfecho... Pra não virar o São Caetano não cair e nunca mais voltar daí. Nunca mais, né? O Leandro aqui, acho que é Inter, tá nervoso, Daniel. Dizendo assim... comparar o Inter com o Corinthians é um absurdo. Qual outros benefícios teve o Inter? Nossa senhora, dá pra enumerar aqui ou não precisa? Vou dizer só 3, tá? Empatou um Grenal com 3 pênaltis sonegados para o Grêmio. Arrumou um empatezinho com o Corinthians com um gol impedido. Esse foi demais. E o pênalti fora da área, que o Inter cobrou uma falta, deu na mão do, acho que era o time do Vitória, 2 metros fora da área, e o árbitro, O Inter tem sido o time mais ajudado deste Brasileirão. É um vexame o que acontece. O Noveleto, que é presidente da federação, era, né, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que é colorado, conselheiro do Inter, e agora tá na CBF. Estão ajudando o Inter. É uma vergonha. Uma vergonha. Aconteceu e se ninguém abrir o olho, vai ser desse jeito mesmo. Ontem, ou alguém vai negar que o Atlético Paranaense foi roubado ontem. A torcida do Atlético, que está furiosa, tem razão. O Atlético pode ter perdido a sua vaga na Libertadores da América por causa do jogo de ontem. A disputa é num ponto, 1 pontinho, 2 pontinhos. O Atlético pode perder a sua vaga na Libertadores, é dinheiro, é visibilidade, é marca no cenário internacional, é tudo isso. O Atlético pode ter perdido a sua vaga na Libertadores porque foi roubado vergonhosamente dentro do Beira-Rio. Poxa vida, as pessoas ficam com o pensamento clubístico e não pensam na lisura do futebol. Vamos pôr o VAR. Se o VAR for usado pra não roubar, porque dá pra usar o VAR pra roubar também. Mas vamos tentar moralizar a coisa. Foi um vexame o que aconteceu ontem no Beira-Rio. Fora dessa seu mau sentimento. Não tem nada de mau sentimento, não, Terribas. Horrível. Eu não sou atleticano, mas eu me coloco no lugar da torcida do Atlético. O time tá lutando pra ir pra Libertadores.
A gente sabe que o time do Atlético não é bom que nem os outros. Tá ganhando na raça, na força do estádio, tudo. E aí vão lá e roubam do Atlético. Que vergonha, gente. É um vexame. 7h43. Vamos falar de política. Tem uma notícia de última hora aqui bem importante que pode mudar o cenário aqui nacional. A defesa de Lula entrou agora há pouco no STF com um pedido para que os ministros anulem todos os julgamentos feitos por Sérgio Moro, alegando que ele não foi imparcial. Para fazer isso, os ministros teriam que atropelar STJ, TRF4 e o presidente eleito e o superministro, né, o Bolsonaro e o Moro. Mas a defesa de Lula está provocando o Supremo para se posicionar sobre essa questão do Moro ser ministro. Isso pode melar tudo ou não. Vamos aguardar para ver. O que você acha que pode acontecer, Daniel? Uma palavra, 3 sílabas. Mimimi do PT. O juízo do juiz federal Sérgio Moro, até revisado já foi pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos parar de bobagem? É o PT tentando criar um factoide que não tem nenhum fundamento. Não vamos cair nessa, tá, gente? Isso que o PT tenta armar é uma tentativa de desviar o foco, criar uma outra narrativa. E é uma narrativa dissociada, divorciada da realidade. O discurso do PT é falso, é fake, não é verdade. Portanto, não caiamos nessa. Não deu. Diga lá, Mark. Daniel, vamos continuar aqui. Tem uma campanha do PT que está causando nas redes sociais. Eles começaram com um pedido para quitar os gastos da campanha do segundo turno. O PT está pedindo nas redes sociais dinheiro para encerrar as contas e para fortalecer o que o partido chama de projeto democrático de defesa de direitos e do povo brasileiro. O partido não divulgou qual o valor das contas, mas o site em que os apoiadores podem fazer a doação mostra que já foram arrecadados cerca de R$1.400.000, dinheiro doado por 8.385 pessoas. Segundo o site, as doações são a partir de R$10, o pagamento é com cartão de crédito e débito ou boleto bancário. Doações de valores maiores do que R$1.000 devem ser feitas via TED ou DOC. O candidato do PT, Fernando Haddad, gravou um vídeo do tipo selfie, sabe quando coloca o celular na frente? Com um apelo para que as pessoas façam doações. Tenta, tem um pedacinho do Haddad aí pedindo doação, vamos acompanhar o que o Haddad falou. A eleição acabou, mas a campanha ainda não. E para a gente continuar defendendo as nossas propostas, para a educação, para a cidade, para o país, a gente precisa encerrar a campanha. E essa campanha foi muito diferente do ponto de vista de financiamento. E nós temos ainda alguns profissionais que precisam receber pelo trabalho que fizeram, um trabalho dedicado ao longo da campanha, e para isso eu conto muito com a tua colaboração. Isso vai nos ajudar muito a quitar esses compromissos com esses profissionais e seguir a vida, porque a vida política não para. Para quem quiser ajudar, as doações podem ser feitas até o dia 15 desse mês. Lembrando que as vaquinhas virtuais foram implantadas pela primeira vez nesta eleição. Tá bom. Vai ajudar, Daniel? Vou sim. É pela democracia e pelo povo brasileiro. Pelo povo. Terribas, mais de 1.000, que é o que você pretende doar, não dá para fazer a doação tão simplória, assim, tem um processo mais difícil. Mas assim, aqueles 2.000 que você me falou que você ia ajudar o Haddad... Sim. Então depois você pega direitinho aqui como é que faz pra doar. Na verdade, eu já vou doar meu 13º inteiro pra ele. Já tá combinado. Ai, meu Jesus amado. E o... Agora você vê, Daniel, vamos só fazer uma análise aqui. O pessoal vai falar que esse jornal é pró-direita, não sei o quê, mas os fatos são fatos. Bolsonaro sobrou 2 milhões na campanha dele. Ele tá querendo devolver. E o PT perdeu a campanha e tá vendendo 30 milhões. Vai entender. Não, e o que se gastou, né? A campanha do Partido dos Trabalhadores, como sempre, foi uma campanha muito cara. Mas ela não é cara pela televisão, por exemplo. Ela é cara porque tem que sustentar um exército que daqui a pouco vai dar bom dia pro ex-presidente Lula. É gente que tá sendo sustentada para não fazer nada. Uma hora alguém vai ter que fazer uma reportagem de verdade lá com esses imóveis que são alugados. Quem é que paga, hein? Quanto que custa para essa gente toda ficar acampada em Curitiba, usando de espaços que são privados para atormentar a vida dos outros? Então é brincadeira.
que os você tá ouvintes rindo, são mano? piores que nós, Daniel. O que foi? Não, porque assim, o pessoal fala que a gente é mal, mas os ouvintes são muito piores. Olha aqui, o final telefone 0456, o Luciano dizendo que vai doar 1 quilo de mortadela. O Clube do Ódio, esse jornal aqui, Clube Daniel. do ódio, total. Eu dou um pão, então. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Então siga a gente no Instagram. O meu Insta é o DenianCC. DenianCC, tudo N de navio. Os ouvintes são geniais, né? É Sim. impressionante. O pessoal acha que a gente é ruim, Daniel. Os ouvintes são Eles não sabem os geniais, é ouvintes. impressionante os ouvintes. Vou escrever um livro um dia só com as participações dos ouvintes. Vocês vão ver o que é ruim. Esses ouvintes, tudo de coração peludo. Né? Como é que é a vinheta? Qual? Pros ouvintes, Pros do mau ouvintes. sentimento. Aqui, ó. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Essa fala do Barroso, esse é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Era uma referência ao ministro Gilmar Mendes, né? Eu lembro do Batman do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, dizendo assim: eu não faço parte da sua grey. É um vocabulário riquíssimo, né? Grey é desse seu time, dessa sua turma, desse seu grupo. Ele dizendo assim: eu não faço parte dessa sua grey, para o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes desperta o vocabulário rico de seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes deixa Só que dá todo uma mundo errada, azedo. né? Dessa seu mau sentimento. É igual vai lavar um pia de louça. É que É. quando a gente fica nervoso, a gente troca os artigos, entendeu? Ele já começa a ficar meio bravo já. É isso. Vamos pro bom. intervalo? Vamos pro intervalo, Então tá gente. bom. Rick Mais Notícias. E que mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. Muita mensagem chegando aqui. De toda a natureza, né? E tem muita gente brava comigo. E eu quero dizer que eu vou reiterar tudo que eu falei. Movimento feminista brasileiro não tem credibilidade. Credibilidade zero. E vou repetir por quê. Porque só faz a defesa da mulher quando o ataque que a mulher sofre é ideologicamente interessante para o movimento feminista. Quando a esquerda ataca, aí finge que passa um pano e não vê nada. Enquanto eu não entender que o movimento feminista está acima de ideologias e acima de partidos políticos, o movimento feminista brasileiro não terá credibilidade. E não adianta. Quando eu assisti alguém se insurgir contra o fato do que o PT fez com a Manuela Dávila, por exemplo, uma voz no movimento feminista, com o que fizeram com a Manuela, foi o PT que fez, não foi o Bolsonaro. Uma frase não vem, né? E não vem por quê? Porque não pode mexer com o macho Lula. Então, movimento feminista no zero pra mim. Diga lá, Mark. Denê, muitos ouvintes aqui participando hoje sobre o acampamento lá do pessoal do PT no bairro Santa Cândida. O Paulo Ivo, final do telefone 3986, mandou fotos aqui. Denê, virou uma maloca lá, sabe maloca? Ixi. Tá vazio, um monte de coisa, madeira empilhada e loura, não sei o quê. O pessoal da esquerda adora falar em função social da propriedade. Não está sendo atendida no acampamento, Marisa Letícia. É que acabou o dinheiro, né? E aí, com o tempo, eles vão embora. Vai acabar o dinheiro e já era. Não tô pedindo tostão aí pra pagar as despesas da campanha. PT não tá devendo? Tá, né? É isso aí. O que mais, Mark? Final do telefone 0345, a Alice Vengater, dizendo aqui que o pessoal do acampamento alugou um salão de festas para fazer um churrasquinho. Enfim, e diz que comprou cerveja, fez uma confusão por lá. Diz que tá tendo festa lá, por isso que o acampamento tá vazio. O pessoal também falando sobre o feminismo aqui, Denis. O final do telefone 7030, o Fábio Nunes, dizendo que esse feminismo é tão digno quanto a deputada do Rio de Janeiro que a Manuela indicou. Assim, gente, eu não gosto de generalizar porque há muita gente que luta e luta fortemente. E eu respeito toda luta que seja verdadeira. Acontece que o movimento feminista brasileiro, por ser vinculado ao PT, quando os ataques que as mulheres sofrem têm origem no PT, o movimento passa um pano. E não há nada que você consiga manter a credibilidade se você não coloca o seu movimento acima dos interesses partidários. E não é assim que acontece. Por isso que eu digo que é carente de credibilidade. A verdade está aí.
Basta ver que se alguém que é de esquerda faz uma piada, não acontece nada. Experimenta o Danilo Gentili fazer uma piada contra as mulheres, para você ver o que acontece. Então, depende muito de quem fala e não o que fala. O problema para o movimento feminista brasileiro não é o que se fala, e sim quem fala. Enquanto nós não vencermos esse ponto, restará a credibilidade prejudicada por parte do feminismo brasileiro. Lamento. É a verdade. Vocês querem que eu vista a notícia? A gente aqui faz o contrário. Tira a roupa da notícia. Vamos embora, rapaziada? Estourou, né? Vamos embora, né? Vamos embora. Amanhã nós voltamos com o nosso jornal. Jornal pesado por uma segunda-feira. Jornal muito tenso. Só registrar aqui, Deninha, que a gente ficou de falar hoje, vai falar amanhã. O Felipe tá cobrando aqui na live, dizendo: vocês não iriam falar a respeito da mudança da embaixada para Jerusalém? É um assunto complexo, vamos falar amanhã, né, Deninha? Isso, precisa tempo, não dava para falar correndo aqui. Mas tem razão, a gente vai falar sobre isso amanhã. E além das notícias atualizadas. Amanhã tem coletiva do juiz federal Sérgio Moro. Mark vai lá, né, Mark? Vou estar lá. Vai estar lá. A gente vai contar todos os detalhes também no jornal de amanhã. Só mandar um abraço aqui, Deninha, pro pro Lucas Fraga e pro Leonardo Fraga. Eu fui num evento fim de semana aí, eles estavam lá, daí escutam um jornal, pedindo por favor pra mandar um abraço, pra você mandar um abraço pra eles. Família Fraga, um abraço. Agora, o Mark tá fazendo direitinho, tá anotando no celular. Não pra esquece, quem. Pois isso eu aí. não faço isso. A gente vai fazer uma lista de abraço. Vamos fazer uma lista? Aí a gente vai assim, tem que mandar abraço pra tal pessoa. Daí a gente vai. Eu já faz uma comprei a lista, tese porque do muita Mark. gente, meu. Comprei a tese do Mark. A gente, na parte final do jornal, tem que fazer a sessão abraço Lógico. e mandar uma caneca do Rick Mais Notícias pra quem a gente mandar um abraço. Então é isso aí, vamos fazer a lista do abraço, porque é muita gente. Tem reunião hoje, né, Tê? Hoje tem reunião. Eu vou entrar com os dois pés, só pra avisar. Vai ter Pelo caneca amor ou não? de Deus, vocês falaram pra mim, vamos lá, Sabe- eu arrumei o circo, entendeu? Agora Mas você é muito novo. Você é muito novo. Eu que sou quarentão, você não sabe, mas teve um seriado infantil nos anos 80 chamado Spectrum Man. eu já ouvi falar. É uma já. das piores coisas, assim, já produzidas na TV, mas Já a ouvi gente falar. assistia. É aquele troço meio... Era japonês. tipo meio Jaspion, não era? Spectrum Man, isso aí. Aham. E o Spectrum Man vinha voando assim, Terribas, com os dois pés no peito do adversário, assim, ó. Ó. Era... Bum. Parecia o Liu Kang do Mortal Kombat. Isso, tem que dar com os... A gente vai entrar na reunião hoje com Ó, os dois pés no peito. Sou velho já, joguei Mortal Kombat. Era legal. Tá bom? Então tá bom, vamos embora então, Vamos. gente. Tudo de Tchau, bom. aproveita bem a tua segunda-feira, a gente se fala amanhã.